E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos então cumprindo certas diretrizes aí desse canal, hein? Ou pelo menos esmiuçar o livro que com certeza eu recomendo para todos, e principalmente aqueles que estudam educação física, do Alessandro Barreto Garcia, Educação Física e Regime Militar, uma guerra contra o machismo cultural, né? Então, sem mais delongas, vou apresentar essas ideias desse livro aí para todos, a gente mais ou menos compreender onde é que nós estamos pisando e dar esse senso de temporalidade para nós. Vamos ficar com a apresentação e não vou me estender além dela, né? Como bem sabemos, Ricardo Vélez Rodrigues, um dos já substituídos ministros da Educação. O livro é de 2012, então vamos lá. Ex-ministro, né, Ricardo Vélez, coordenador do Centro de Pesquisas Estratégicas, Paulino Soares de Souza, entre aspas, da Universidade Federal do Juiz de Fora, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, professor emérito da ECEME, ECEME. Ele vai fazer a comentação, né, e vai dar como se fosse um prefácio à obra do Alessandro Barreto Garcia, né? Como vocês podem ver, essa figura aqui. Né? Mestre em Educação pela Universidade 9 de Julho, bacharel licenciado em Educação Física pela Uninove, docente das disciplinas de História e Introdução à Educação Física, Filosofia e Ética na Educação Física e Trabalho de Conclusão, curso 1 e 2. Autor dos livros Aristóteles, Manuais da História da Educação, publicado pelo Clube de Autores em 2011, e Educação Grega e Jogos Olímpicos, período clássico, helenístico e romano, publicado pela Paco Editorial em 2012, né? A mesma editora desse livro. Muito bem, palavras de Ricardo Vélez Rodrigues, a obra, este livro. Alessandro Barreto Garcia, a obra dele, intitulada Educação Física e Militar, uma guerra contra o machismo cultural, chega a levar-nos em um bom momento para os leitores brasileiros. Esta obra, efetivamente, constitui uma crítica contra a monocórdia propaganda gramsciana que, nestes 11 anos de dominação lulopetista, tomou conta do cenário cultural brasileiro. Eu posso até, na verdade, fazer um ensejo aqui e acrescentar FHC antes também. Até antes, na verdade, eu posso acrescentar, porque a primeira internacional comunista que aconteceu nesse nosso país foi em 1927, né? Fora, entre outras coisas, a STB, Serviço Secreto da Tchecoslováquia, fora os registros de Mauro Branches, de 1964, O Elo Perdido também, para acrescentar, entre outros muitos livros que foram registrados também, de coronéis e tenentes-coronéis, também que ficaram em registro e que a esquerda parece que faz questão de que ninguém saiba. Então, continuando, sabemos que o tema é longo. Nestes 11 anos de dominação lupetista tomou conta do cenário cultural brasileiro, deformando totalmente o conceito de educação e substituindo-o pelo da doutrinação ideológica. O autor, com rara coragem, não duvida em destacar os aspectos nihilistas da proposta oficial no terreno da educação, que se tem traduzido em inúmeros fracassos nos programas educacionais apresentados pelo PT, quer no ciclo básico, quer no ensino secundário e no plano universitário. No terreno da educação física, que constitui a especialidade do autor, as coisas não foram diferentes. Como sou um graduando e estudante de educação física e passei a metade do curso estudando também na Unicinos, eu testemunhei e sei muito bem daquilo que ele está se referindo nesse ponto aqui. Ai, os técnicos do governo e os intelectuais associados à visão chapa branca tentam, por todos os meios, a chapa branca seria o centrão do nosso país, ou, melhor dizendo, o centro-esquerda, que são falsa oposição e oposição.
por todos os meios, desacreditar os programas educacionais vigentes antes da era lulopetista como pertencentes a propostas que visavam a manutenção da exploração capitalista sobre as massas ignaras. Em face dessa tentativa de falseamento da história, o autor mostra na sua obra que a proposta de educação física posta em prática durante o ciclo militar obedecia a uma concepção enraizada na melhor tradição humanística do Ocidente. Tal proposta se inseria, segundo o autor, no contexto mais amplo da educação para a cidadania e considerava a educação física e o esporte como meios de grande peso na sedimentação dos valores fundantes da cidadania. Alessandro Barreto Garcia tenta, na sua obra, resgatar essa tradição educacional e, para tanto, retomar a melhor tradição filosófica educacional do Ocidente, aquela surgida ao redor da filosofia de Aristóteles, com certeza. Nos remetemos à ética. Esses conceitos aparecem claramente no seguinte trecho da obra que ora apresentamos. No regime militar brasileiro, a pedagogia e a psicologia são fundamentais para esse processo. Formar o cidadão para o esporte é cultivar os frutos de uma civilização de qualidade. Os valores morais são bem claros e a formação educacional do aluno frente ao esporte é fundamental para o desenvolvimento da unidade nacional. Respeitar as regras, ser disciplinado não é um mal, pelo contrário, uma virtude. Ainda nessa perspectiva, a cooperação também foi um fator observado nas aulas de educação física. Para os gregos na antiguidade, a formação moral também era essencial para o cidadão se tornar virtuoso. Com certeza. Na obra de Aristóteles, Ética Nicômaco. Em relação ao conceito de esporte educacional vigente no ciclo militar, o autor afirma: o esporte educacional, como aquele observado nos anos de 64 a 1935, aparece claramente com o notável intuito de formar a juventude brasileira por meio de valores supremos. A honestidade nos jogos é um valor moral que já observávamos entre os gregos antigos. Pierre de Coubertin, inspirado nesse espírito grego, tentou revigorar na modalidade as mesmas características desejadas nos anos do militarismo brasileiro. O autor, na conclusão da obra, enfatiza o papel que o exército brasileiro ainda pode desempenhar no terreno da educação física para a renovação do espírito que a deve animar. A propósito, frisa, destacamos ainda que o exército contribuiu e muito tem a contribuir com a educação física brasileira. Hoje, mais do que nunca, precisamos de ordem, disciplina e respeito na escola. Uma educação de qualidade caracteriza por ser responsável, técnica, conceitual, racional e empírica. Entre as melhores escolas do país, a nível de Brasil, realmente, né? As escolas militares são as melhores. E certamente uma das opções honrosas de um ensino de qualidade é a instituição militar. Se um dia quisermos nos tornar uma potência esportiva, devemos voltar às origens, à caserna, que é aprender com quem cuidou muito bem de nossa educação física com quantidade e qualidade, com amor e dedicação ao corpo e à alma de uma nação. Levando em consideração a escolha teórica do autor para fundamentar a sua análise crítica da educação física brasileira, eu gostaria, nesta apresentação, sacar o que do ângulo da educação física pode ser aurido da obra de Aristóteles, centrando a minha atenção no conceito da ética da sua aplicação ao processo educacional. A ética do estagirita tem por objetivo o domínio da ação humana, entanto que é alicerçada numa decisão e a política é o terreno da sua aplicação social. Distingue-se a ética da filosofia teorética que se dirige ao imutável e eterno. Por natureza, segundo Aristóteles, todo ser tende a um bem que lhe é próprio e no qual encontrará a sua realização. O bem humano é a atividade da alma conforme a razão. Nessa atividade, o homem descobre a felicidade, eudemonia, ou eudaimonia, que é independente das circunstâncias exteriores como objetivo final de suas aspirações, como fez Aristóteles na sua Ética Nicômaca. O bem do homem consiste numa atividade da alma conforme a virtude. Aristóteles distingue entre virtudes dianoéticas, que se manifestam no exercício da razão, e virtudes éticas, que são transmitidas pela ordem estabelecida na sociedade e na polis. Sendo que elas recebem a sua variedade de tradição e do consentimento universal. A virtude dianoética fundamental é a prudência, frônesis, que leva o homem a reconhecer os meios e os caminhos justos que conduzem ao bem. À luz dessa virtude, o homem desenvolve a atitude ética, que se formara mediante a prática das virtudes, através do exercício, o hábito e a aprendizagem. No que tange ao conteúdo, a virtude ética é definida como justo meio, mesotes, entre dois extremos contrários. Assim, por exemplo, a coragem ocupa o lugar intermediário entre a covardia e a temeridade. A moderação é um intermédio entre a apatia e a excessiva vontade, e a generosidade é o equilíbrio entre a avarícia e a prodigalidade. A justiça de Kaiosune, para Aristóteles,
é a virtude mais importante para a vida em comum. Entanto que distributiva, ela cuida de distribuir os bens justamente, entanto que corretiva, ela compensa os danos e os prejuízos sofridos por alguém. Uma virtude essencial é também a amizade. Graças a ela, o homem experimenta a passagem dos interesses individuais àqueles que constituem a comunidade. A ética aristotélica, contrariamente à platônica, é uma moral concreta da liberdade e da diferença entre os homens da cidade. Ela define um espaço de discussão que deve permitir chegar a um bem soberano, que não é transcendente como em Platão, nem imposto desde cima por algum sábio. O bem soberano aristotélico nasce exclusivamente do contato entre os homens livres. No que tange à ordem política, diferentemente de Platão, que privilegiava o modelo aristocrático, ela é variada. Para Aristóteles, podendo ser de três tipos: realeza, cuja degeneração é a tirania; aristocracia, cuja corrupção é a oligarquia; e politeia, ou governo do povo, cuja degeneração é constituída pela democracia. República, ele faz a distinção de república para a democracia. Contrariamente a Platão, que no relativo ao conhecimento racional da realidade política dava prelação à ideia sobre os conhecimentos empíricos, Aristóteles privilegia estes últimos. Nesse terreno, o filósofo de Estagira realizou estudos comparados, tendo chegado a identificar 158 formas de organização ou de constituição política. Desses estudos, somente nos restou o escrito intitulado Constituição de Atenas. Platão concebeu uma visão ideal da política, ao passo que Aristóteles concebe uma ideia possível. Ele é partidário de um realismo político. Na obra Política, frisa o Estagirita: deve-se efetivamente examinar não somente o melhor regime político, mas também aquele que é simplesmente possível. Contrariamente a Platão, para quem os homens ingressavam no Estado em decorrência das suas fraquezas, Aristóteles considera que os homens procuram a ordem política movidos pela sua natureza sociável. A respeito escreve: o homem é por natureza um animal político. Anthropos fugei, zoon politikon. A linguagem é um signo de que o homem não está destinado unicamente à simples sobrevivência, mas a viver com uma comunidade que deve chegar a acordos acerca do útil, do bom e do justo. Aqui não entramos na situação do utilitarismo que vem de Locke, John Stuart Mill e etc. Né? Como Platão, Aristóteles considera que a tarefa do Estado consiste em possibilitar a realização ética dos cidadãos. No entanto, enquanto mestre de Aristóteles, Platão considerava que a questão ética consistia em partir para um processo de catarse, o expurgar de certas possibilidades e vivências humanas, a fim de que o homem voltasse à contemplação pura das ideias no reino do sumo bem. Para o Estagirita, essa realização consiste em algo muito mais singelo e terreno: o amor da vida feliz e boa. É somente no seio do Estado que se pode desenvolver perfeitamente a virtude do indivíduo. O Estado, para Aristóteles, se forma a partir de um conjunto de comunidades que vão se alargando. A propósito, frisa: na origem existe a comunidade de duas pessoas, homem e mulher, pai e filho, ama e servo. Esses juntos constituem a família, a partir da qual a seguir constitui-se a aldeia e, por fim, a cidade, polis, que é o reagrupamento de várias aldeias. É somente a partir da cidade que é garantida a autarquia, ou seja, o fato de se garantir a si próprio a independência e a autossuficiência. O princípio formal da polis para Aristóteles é a Constituição. A respeito, frisa Aristóteles: a cidade é uma espécie de comunidade, uma participação comum dos cidadãos no governo. O filósofo divide as formas de Constituição em três tipos justos, entre aspas: realeza, aristocracia, politeia. O critério de classificação é o número dos que participam do poder político: alguns, todos. É boa a forma de governo que serve a bem-estar geral. É ruim aquela que somente persegue os interesses dos que mandam. Aristóteles não prefere, de entrada, uma das três formas de organização da polis mencionadas. Considera, contudo, que a mais realizável e a mais estável é a politeia, ou democracia moderada, ou república de governo representativo conservadora, vamos dizer assim. É uma forma que mistura as vantagens das outras constituições e que realiza o princípio formulado na ética da virtude como justo meio entre os extremos. A propósito, Aristóteles escreve: a melhor comunidade política é aquela que constitui a classe média. O seu predomínio restabelece o equilíbrio da balança e impede a aparição dos excessos contrários. O equilíbrio entre o excesso e a escassez. Como bem frisa Aristóteles também.
em muitas de suas obras. Da análise histórica, Aristóteles conclui que a melhor forma política em cada caso é aquela que melhor convém ao país e às necessidades dos cidadãos. Em relação à questão de ordem interior do Estado, Aristóteles considera que é necessário preservar a família e a propriedade privada. Segundo Aristóteles, a família é ainda mais elementar que a aldeia e esta é mais elementar que o Estado ou a polis. A família deve ser privilegiada em tanto que base da ordem natural da cidade, mesmo se o Estado joga um papel essencial na educação da juventude. Em relação à propriedade privada, Aristóteles considera que a propriedade deve ser privada, mas o seu uso deve ser comum. Nestes aspectos, certamente o estadista se distancia dos ensinamentos do seu mestre Platão. No que tange a estrutura interna da sociedade, Aristóteles reconhece, além da escravatura, a desigualdade natural entre homens e mulheres. Tanto uma quanto outra são condições naturais, entre aspas, da vida humana. Mas entre os homens livres deve reinar a igualdade, sendo necessária, contudo, a influência do cristianismo sobre o pensamento grego para que esta visão se ampliasse até levar em consideração todos os seres humanos, não apenas os pertencentes à sociedade ateniense. Aqui eu acredito com quase certeza que o professor Ricardo Veras Rodrigues tenta fazer um prosseguimento e persecução da Grécia para Roma e ao adentrar a Idade Média, a chegar aos escolásticos. Em boa hora, Alessandro Barreto Garcia retoma a obra de Aristóteles para fundamentar nela a prática da educação física. Aristóteles, efetivamente, enriquecido pela tradição judaico-cristã, passou a ser referência nas filosofias da educação desde a Idade Média, sendo a síntese efetivada por São Tomás de Aquino, a escola tomista dos escolásticos. No século XIII, manifestação dessa riqueza doutrinária, ensejando uma tradição humanística que vem até os dias de hoje. A volta a essa tradição humanística é o marco assinalado pelo autor na sua obra e pode, no conturbado mundo de hoje, ser fonte de inovação para o ensino da educação física, retomando um elo esquecido pelas esquerdas brasileiras nas últimas décadas. Londrina, dia 31 de agosto de 2013. Então fica aí essa excelente obra que nós vamos tratar ao longo de uma série de vídeos aí, para a gente poder explanar, fomentar uma certa recuperação dos verdadeiros valores, verdadeiros sentidos, verdadeiras condutas que regem a educação física, que regem a educação em si. E quem sabe assim, eu fazendo isso, muitos engajados com essa minha iniciativa também tendem a contribuir a gente poder tratar sobre educação, né? Tratar sobre ensino, de fato. Não só políticas de educação ou políticas de controle, mas sim aprendizado, de fato, né? Nós sabemos que a situação do nosso ensino não é boa. Se tornou, perante muitas dessas gestões equivocadas, um desastre. Vamos falar o português bem claro. Então, esse saneamento e esse resgate e trazer essas informações é super importante. Agradeço a todos aí que vão ver e até mais vídeos em séries aí, tratando sobre esses temas.